o ascendente, que eu vou explicar ainda para quem for fazer o curso, né? Mas só para quem está aqui presente hoje, que ouvir. O ascendente é a pessoa, é a persona, é a maneira de ser da pessoa, como ela age, como ela reage, tá certo? É a persona. Tem gente que diz também assim, que depois dos 30 anos a pessoa é muito mais o ascendente do que o signo solar. A pessoa que fala isso não entende de astrologia, não entende. O signo solar é aquilo que você é. É onde está o seu conhecimento, experiência de vida. Eu falei há pouco, o Sol representa isso. O ascendente é como você vai aprendendo ao longo da vida a viver a sua própria vida. Tá certo? O ascendente dá início à primeira casa astrológica, que é a casa do eu sou. Aí começa o grande problema nosso, de todo mundo aqui, o meu, de vocês. Eu sou. O que é que eu sou? Eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou rico, eu sou bondoso, eu sou amoroso, eu sou sensível. Então, o que vocês botem o que quiserem na frente, eu sou, eu sou. Tem uma casa oposta à casa 1, que é a casa 7, que é como o outro me vê. Então, eu sou bacana. Eu acho que eu sou bacana. A Dice olha para mim e me acha um cara antipático. O Lindbergh pode ser um cara inteligente, mas é antipático. É um cara chato, é um cara porra. É a visão que ela tem da minha pessoa. Então, o que é que eu sou na realidade? Eu sou um cara bacana, bonito, gentil, meigo, ou eu sou um cara chato, apesar de ser inteligente, tá? Surge essa questão muito grande. Já para o Roberto, eu sou um cara sensível, eu sou um cara esotérico, eu sou... O que é que eu sou, então? Já para a Débora, o Lindbergh é um cara que se diz conhecer de astrologia, mas não entende quase nada, e não sei o que está. O que é que eu sou, então? Qual é a realidade? Onde está a verdade aí? A verdade está no mapa. Certo? Tudo e não nada. Está tudo aqui ligado. Está tudo aqui. Por isso que o primeiro ponto que a gente tem que aprender na vida é conhecer o Sol no nosso estudo. Porque ele, na realidade, vai indicar qual a bagagem que eu tenho de conhecimento e experiência. Só que essa bagagem não é a bagagem que eu aprendi nessa vida. É a bagagem também que eu trago de outras vidas, sem querer ofender alguém aqui que não acredita em reencarnação. Tá certo? O ser humano, pelo conceito astrológico, ele não só tem uma vida, ele tem várias vidas. Várias vidas. A finalidade dele viver várias vidas é ele se aprimorar cada vez mais. Porque numa vida só, ninguém adquire um grau de próximo da perfeição. Eu digo próximo porque não existe a perfeição. Não existe. Todos nós andamos em busca da perfeição. Mas ela está sempre um passo à nossa frente. Certo? Ninguém, nenhum ser humano vai chegar a ser perfeito. E um dia chegaremos. Mas no dia que eu for uma pessoa perfeita, a Rosana também é uma pessoa perfeita. A Dirce, a Denise, a Débora, todos nós seremos perfeitos. Porque essa perfeição só existe no seio do Pai. Para eu estar no seio do Pai, eu preciso chegar lá. Chegar lá. O caminho para chegar lá
essa bagagem de conhecimento e experiência que eu vou adquirindo ao longo do caminho, que é representado pelo Sol. Tá certo? Eu não posso exigir de um peão de obra que ele saiba, eu sou engenheiro, como eu falei há pouco, eu não posso exigir de um peão de obra que ele conheça da engenharia, que ele está trabalhando lá, quanto eu conheço. Porque eu aprofundei meu conhecimento. Eu fui para uma universidade, eu estudei, aprendi. Ele tem a prática da coisa e talvez praticamente ele saiba mais que eu. Mas eu tenho a teoria, eu sei como sair de certas situações que ele talvez nunca saiba. Tá certo? Essa bagagem é essencial. Como eu falei, ela vem desde a primeira vida. Quem vai traçando essa bagagem de conhecimento e experiência, quando eu pego a página da vida, onde a natureza escreveu aquilo que vai ser cumprido por mim. Ela escreveu da morte até o nascimento e eu vou viver do nascimento até a morte. Aquilo é o Maktub, aquilo estava escrito. Me foi dado o direito de aprender alguma coisa. Não é porque eu quis aprender e eu aprendi, não. Porque tem pessoas que não adianta a gente querer ensinar alguma coisa. Elas não vão aprender. Elas não vão conseguir aprender, por mais esforço. Elas podem chegar a um estágio inicial de aprendizagem daquilo, mas não chegam à profundidade daquela aprendizagem. Tá certo? Porque não estava escrito que ela teria aquela condição. Então nós só podemos chegar dentro dessa vida, de cada vida que nós vivemos, nós só podemos chegar até onde a natureza determinou que nós estamos aptos e capazes de chegar lá. Por isso que vem esse outro assuntozinho que vocês veem aí. Que o primeiro é o Sol progredido e depois tem um Sol pré-natal. No Sol pré-natal, onde nós vamos encontrar as coisas que a natureza coloca na nossa vida. Ela diz assim, o Lindbergh vai aprender inglês com facilidade. Está lá. O Lindbergh nunca vai aprender inglês, não adianta. Tá certo? Ou está lá assim, Denise vai casar, vai ter um filho. Está lá, está escrito. Mas ela nunca vai ter 2 filhos. Está escrito. Isso eu olho e digo. Quem já fez mapa comigo sabe. Tem moça que sai chorando da minha sala porque ela quer ter um filho. Eu disse, você nunca vai ter filho. Não adianta. Porque está lá. Tá certo? Então, essas coisas que nós somos capazes de ter e vamos ter é porque o Sol pré-natal deu a razão de ser para aquilo que exista, para aquilo que pode existir na nossa vida. Daí, muitas vezes, a gente atrapalha a vida porque a gente vai em busca de alguma coisa que não nos é dado o direito de ter. De repente, a gente luta e conquista. E no mesmo instante, a gente perde tudo que conquistou. Entra numa fria, como se diz. Puxa vida, né? Está lá, é o Maktub, é o pré-natal. Nós vamos ver. O Sol. O segundo ponto que vocês veem aí, que é o ascendente. O ascendente é, como eu falei, a persona, a minha maneira de ser, como eu ajo na vida. Eu não ajo na vida de acordo só com a bagagem de conhecimento e experiência que eu possuo. Eu também ajo de acordo com anseios e desejos que eu tenho. Que eu tenho que ser sempre muito consciente em saber o que eu quero e o que eu não quero. Eu tenho que ser bem consciente. O que eu tenho o direito de ter e o que eu não tenho o direito de ter. Eu tenho um cliente que ele foi fazer a progressão comigo, cara muito rico. Aí ele disse assim, olha, eu estou para fazer um grande negócio. Aí eu vi lá,
ele disse, se eu fizer esse negócio, o carro que está aí fora é seu. Ele estava com um carro importado, um Dodge, fenomenal na época, né? Aquele que, sei lá quantos milhões. O carro é seu. Não, você pode fazer um bom negócio, mas eu não quero o carro. Por que você não quer? Porque eu não quero. Eu não tenho condições. Vou passar fome. Quanto aquele carro gasta de gasolina, um farol custava não sei quantos milhões, não é nada a mim. Eu tenho que ter essa consciência. Aí eu digo, se você me der o carro, eu vendo na hora. Vou pegar o dinheiro e fazer outra coisa. Mas eu não quero o carro, não quero. Eu vou analisar a sua posição e ver se vai fazer o negócio. Aí, depois, no final, ele saiu chorando, que eu disse que ele não ia fazer o grande negócio. Né? Então, eu também não ia ganhar o carro. Mas, para você ver, eu tenho que ter essa consciência do que eu tenho o direito de ter e o que eu não tenho o direito de ter. Muito embora eu queira ter tudo na vida. Mas há coisas que eu nunca vou ter porque eu não tenho direito. Certo? Isso depende do ascendente da pessoa. O que eu sou é muito importante. E quando a gente vai estudar uma progressão, aí vocês vão ver aquilo que está sendo desafiado, aquele aspecto que vocês viram na quadratura, a pessoa lutar para conquistar. Mas se aceitar aquele desafio, vai conquistar. Está lá na progressão. Ou o cuidado que tem que ter, porque o aspecto é um aspecto fluente. Olha, a natureza está dizendo que você tem condições de fazer isso, agora toma cuidado quando for fazer. Mas não é porque aparece lá o desafio que eu tenho certeza que eu vou conquistar aquilo. É preciso que o ascendente pré-natal, que vem logo em seguida, esteja oferecendo a condição de, senão eu não consigo. Vocês vão ver quando vocês aprenderem aí alguma coisa da progressão, que está lá oferecendo a você o desafio. Procura fazer isso e tal, e a pessoa vai procurar fazer. Mas se não houver uma condição no ascendente pré-natal, onde a natureza está ofertando a condição, não adianta. Certo? Depois de um terceiro ponto, chamamos meio do céu. O que é o meio do céu na astrologia? O mapa, ele tem um pontinho, fica lá em cima dele, que é o ponto mais alto do mapa, que é chamado o meio do céu. Não quer dizer que esse ponto seja o meio do céu, propriamente dito aqui, o meio do caminho. O meio do céu, ele pode estar até mais para trás ou mais para frente. Essa variação vai depender do local que a pessoa nasceu. Então, tem pessoas que têm o meio do céu mais para frente, mais próximo do ascendente. E tem pessoas que têm o meio do céu mais afastado do ascendente. Então, isso também tem uma implicação na progressão. Você sabe que vai chegar primeiro para a pessoa ou que vai chegar depois para a pessoa. Há casos na vida que você vai ser ofertado logo cedo a fazer e conquistar certas coisas. Depende disso aí. Aí você foi desafiada a conquistar qualquer coisa. Está lá o aspecto. Só que você tinha, na época, 10 anos de idade. Você era dependente. Não adiantava. O que ela ia fazer? Nunca mais ela vai ter esse aspecto, esse desafio. Nunca mais. Então, há certas coisas que ela nunca vai conquistar, porque na época de conquistar, ela não tinha o discernimento essencial para aquilo. Desculpem a hora do meu remédio. Tá certo? A gente tem que ver isso aí também. Esse meio do céu, para vocês entenderem, o meio do céu é aquele pontinho que nós lutamos para chegar lá na vida. Está lá, ó, aquele pontinho. E a gente está caminhando em direção a ele. Só que a gente nunca chega lá. Que cada vez que a gente se aproxima, ele se afasta mais.
Eu costumo dizer que só quem alcança o meio do céu é o medíocre. A pessoa medíocre. Porque ela tem uma escada para subir na vida, 100 degraus. Ela sobe um degrau e diz, cheguei. E fica naquele degrau. O meio do céu, aquele ponto que a gente procura alcançar, que é o ponto ideal. Então, tem pessoas, o Roberto, por exemplo, o ideal dele é ter uma Mercedes. Um carro, uma Mercedes. É o ideal dele. Aí ele vai, luta na vida, trabalha, ganha dinheiro, dá um duro de nada, compra a Mercedes. Um ano depois ele diz, vou trocar a Mercedes. Mas peraí, não era o ideal dele? Então acabou esse ideal? Porque surge o outro ideal lá na frente, que é ou uma Mercedes ou uma Lamborghini, está mais na frente. Então o nosso ideal está sempre mudando, está sempre um ponto na frente. Por isso que é difícil de a gente chegar lá no meio do céu. Muito difícil. Certo? O Roberto vai ter a Mercedes, a menos que o meio do céu pré-natal tenha predeterminado isso lá no livrinho. Isso ele nunca vai ter. Certo? Então, essa combinação das duas páginas do livro, aquilo que a natureza escreveu e aquilo que nós vamos cumprir, de acordo com a solicitação dela, é que faz com que a vida se torne uma realidade, dentro daquilo que nos é dado viver essa realidade. Não é? Porque eu sonho em viver aquela realidade. Entenderam? Aí vem o último ponto, que é o mais significativo de todos, não menosprezando o valor dos outros pontos, mas é a Lua. Que como a Lua é o astro mais próximo da Terra, por enquanto, né? Porque tem outros, daqui a pouco vamos botar a estação lunar também no mapa astral. Vamos botar lá, já botam aí o Quiron, Palas, Atenas, vamos botando todos os asteroides. Então vamos botar também a estação espacial. Vai dar um trabalho danado para os astrólogos, né? Porque elas são muito rápidas, né? Mas a Lua em si, ela tem um significado muito especial porque ela é muito rápida ao girar em torno da Terra. Muito rápida. Ela dá uma volta em torno da Terra, em média, a cada 28 dias. Em média, pode ser 27, 29, mas em média 28 dias ela dá uma volta em torno da Terra. Certo? Então, como ela é muito rápida, ela vai determinando os fatores mensais da nossa vida. Ela é quem vai dizendo o que a gente deve trabalhar cada mês. Isso a gente vai ver também, mas a Lua também tem uma coisa muito bacana, vocês vão ver. Ela está pedindo que eu faça isso, aquilo, outro. Às vezes ela pede e ela já criou a condição antes, então fica fácil de eu atender aquele pedido. Às vezes ela pede, mas ela vai criar a condição depois, aí fica mais difícil de a gente atender aquele pedido, tá certo? A gente já sabe que vai encontrar mais dificuldades. Um exemplo assim, ela criou uma condição da pessoa ganhar dinheiro. Aí ela pede que a pessoa ganhe o dinheiro depois. Então fica fácil. Então, ela pede que ganhe dinheiro, mas vai criar a condição depois. Então fica difícil. A Lua tem esse grande mistério. Ela é um mistério tremendo. Basta, já visto assim que a gente olha para o céu, durante o mês tem uma noite, um dia, que ninguém vê a Lua. Ninguém vê a Lua.
é o dia da lua nova. Né? Dia da lua nova, ela tomou a frente do sol e o sol está casando com ela, está transando com ela. Dia da lua nova é o dia em que o sol transa com a lua, né? É o dia da lua nova. Aí ele não deixa ninguém ver nada. Ele é discreto. No outro dia você começa a ver a lua. Ela está crescendo. Ficou grávida, né? Começa a criar a barrigazinha, vai criando, ela fica cheia. Aí dá a luz, começa a perder a barriga para encontrar o sol de novo. Ela faz isso a cada 28 dias em média. Certo? Então é o grande mistério. Você olha para o céu, não vê a lua. Olha para o céu, vê uma lua cheia. É um grande mistério na nossa vida. O Sol é 1.300.000 vezes maior que a Terra. É grande, né? A Lua, 60 vezes menor que a Terra. 49 vezes, desculpa. 49 vezes menor que a Terra. Mas tem um dia que a Lua toma a frente do Sol e você não consegue ver o Sol. No dia do eclipse total. Veja que o tamanho dela, 49 vezes menor que a Terra, o Sol 1.300.000 vezes maior, mas ela toma a frente e ninguém vê. Olhando da Terra, a Lua tem o mesmo diâmetro que o Sol, 32 minutos de arco. Mesmo tamanho, Sol e Lua. Claro que essa ilusão que ela cria, cobrindo totalmente o Sol, é mais raro de acontecer, que é o eclipse total, né? Às vezes é parcial, tal, mas acontece. Ela é o elemento a ser melhor trabalhado numa progressão em virtude disso, da sua frequência com que ela vai ativando as coisas na vida. Entendeu? Aí vem outro assunto aí. Iluminação. Existem, na realidade, várias lunações, 8 tipos de lunações, geralmente. São 8 tipos. Mas quando a gente se refere numa progressão à lunação, está se referindo ao dia da lua nova, ao dia em que ela casa com o Sol. Tá certo? Nós vamos estudar também esse aspecto, que aí tem início um período muito significativo na nossa vida. Muito significativo. O mapa astral, o mapa astrológico, ele tem 12 áreas da vida. 12 áreas. Que vamos falar também sobre essas 12 áreas aí, detalhadamente. Então, todo mês, a Lua vai encontrar com o Sol numa área diferente. Ela encontrou hoje, digamos, na área 1, na casa 1 da pessoa. Daqui um mês ela está encontrando na casa 2. É claro que ela pode encontrar de novo na casa 1, depende da amplitude da casa. Mas todo mês ela vai encontrar o Sol. Aí na área em que ela encontra o Sol, está trazendo um aspecto de alta fertilidade, que é o dia que ela está fértil e ela está transando com o Sol. Tá certo? Então, traz um aspecto de alta fertilidade. É significativo esse período, numa progressão, que ele é que diz a natureza que deve ser aplicada, dada, ou não é tanto a natureza, mas a força que deve ser dada naquela área da vida. Esses assuntos nós vamos detalhar um por um. E uma coisa que vocês não vão encontrar em livro nenhum de astrologia, porque são coisas que eu venho desde 1980 pesquisando. E eu sou uma pessoa assim, eu não quero morrer com o conhecimento que eu adquiri, eu não quero. Por isso que eu estou aqui com vocês, eu quero compartilhar tudo que eu aprendi, porque seria um egoísmo muito grande da minha parte aprender e morrer com aquilo. Então, eu quero passar. Mas tem estudos que eu ainda estou fazendo, que eu vou pesquisando
mas não vou passando para ninguém. De vez em quando tem algumas pessoas que soltam uma indiretazinha, assim para ver se eu me abro, se eu falo alguma coisa, e eu só faço rir, né? Porque não é que eu estou me negando a dar aquilo, é que não é o momento de dar aquilo. Então eu tenho feito uma pesquisa sobre a Lua, nessa fase em que ela é nova em cada área da vida, um estudo bem profundo, que é a primeira vez que eu vou passar para alguém. É a primeira vez que eu vou passar para vocês, para que eles vão fazer o estudo. São de 1980 para cá, alguns anos, né? Está tudo lá contido. Mas porque quando vocês observarem o próprio mapa, esses vocês não iam ser astrólogo amanhã depois. Mas se montarem a própria progressão, vocês vão ver a necessidade de ativar aquilo ali na vida. É essencial. Tem uma areazinha da vida, uma progressão, em que aparece a alunação pedindo, eu estou dando as costas, senta aí, tio. Está pedindo assim, dê um presente a seu pai. Tem gente até que olha assim, meio torto. Antes eu pergunto o seguinte, se a relação com o seu pai é boa? Não é. Meu pai me odeia, não sei o que. Então não, nem digo para dar o presente. Tá certo? Mas a pessoa diz, não, minha relação é boa. E quando chega lá na hora, eu digo, dê um presente a seu pai, nesse períodozinho aqui. Por que dar aquele presente? Não é o aniversário dele. Mas Sol e Lua estão atuando na área que diz respeito ao pai daquela pessoa. Então, tudo que ela comprar e der ao pai, tem aquela fertilidade lunar. É uma coisa que vai fazer um bem muito grande para quem está recebendo aquele presente. E vai levar uma vantagem. Se a pessoa usar o presente, está protegendo, está sendo protegida, né? Se o pai usar o presente, está protegendo a filha. Tem essas coisas que são muito interessantes, mas não é só isso não. Isso é o que eu digo quando estou lendo a progressão. O que eu vou dar para vocês tem coisas muito mais profundas. Porque tem coisas que ela tem muito interesse em saber, que é um aspecto da doença. Vai aparecer lá. Eu digo que ela tem interesse, que ela trabalha na área de medicina. Né? Então, isso, a alunação, ela vai dando essas condições diárias de vida. Se a pessoa aprende aqui a fazer esse estudo, ela não vai depender nunca do astrólogo para fazer. Ela vai, todo ano, ela vai ver as alunações onde estão se dando e ela vai trabalhando, que vai mudando. Geralmente cai no mesmo mês, mas muda o dia. Certo? E o último assunto que nós vamos tratar aqui no curso, trânsitos na progressão. Eu sou tido como um cara chato. 99% dos astrólogos que são astrólogos aqui, 99% não gostam de mim. Não gostam mesmo, eu sei. Podem até elogiar o Lindbergh, tá, mas lá dentro fica torcendo para que o Lindbergh morra. Eu já tive discussões com alguns astrólogos aí por causa desse assunto chamado trânsito. Esse assunto aí, já tive problema. Isso, houve uma convenção de astrólogos em 1981, onde começou a primeira briga minha. É que eles dizem assim, tal planeta entrou em tal signo, vai acontecer tal coisa. Bacana isso aí. Então todos esses astrólogos são bilionários. Eles conhecem tanto de astrologia, não precisam da astrologia.
Porque eles não são de fato astrólogos, eles são pseudo-adivinhadores. Querem adivinhar o futuro. Isso não existe na astrologia. Não existe. Cara, existe uma predeterminação para determinadas coisas, mas não uma imposição por um determinado aspecto. Não é porque um planeta entrou em tal signo que eu vou ganhar dinheiro. Assim todo mundo ganhava. Porque não é um privilégio meu. Se o planeta entrou naquele signo, entrou para todo mundo aqui na Terra. Tá certo? Então, o trânsito tem um significado muito importante. Responder perguntas. E não adivinhar respostas. Entenderam? Vou explicar isso melhor para vocês assim. Mercúrio rege mãos, braços, ombros, pulmões, intestinos, rege um bocado de coisa. Mercúrio é o carro, tudo que é terrestre, que se locomove em cima de 4 rodas, 2 rodas ou 3 rodas, é Mercúrio. Se for em trilho, não é Mercúrio, é o trem, né? É outra coisa. Se for avião, apesar de ter muitas rodas, não é Mercúrio, que está voando, está no ar. Quando ele está taxiando no aeroporto, ele é mercuriano. Tem essa diferença. Mas se ele está voando, ele é Urano, não é? Então Mercúrio é muitas coisas. Mercúrio é o roubo, é o roubar. Aí eu chegar aqui, dar uma distraída assim, pegar o lápis, botar no bolso e ir embora. Isso é Mercúrio, tá certo? Como Mercúrio é a distração. Eu penso que esse telefone é meu, aí eu pego o telefone, põe no bolso, não com a intenção de roubar, por distração. Mercúrio é uma gripe. Mercúrio é o roubo, como eu falei há pouco. É um bocado de coisa. Então a pessoa está lendo o mapa e vê lá assim, Marte, quadrado Mercúrio. E toma cuidado, que o Marte formou aquela quadratura, aquele aspecto com Mercúrio, isso vai acontecer. Não, não vai. Porque essa quadratura pode ser para eu cuidar da minha saúde, posso ter uma gripe, ou pode ser que eu tenha um roubo, um caso fortuito, pode ser que eu machuque minha mão, pode ser que eu machuque meu ombro, pode ser que eu tenha uma crise de disenteria, mil coisas. Então como é que eu posso dizer que é aquilo porque está lá o aspecto? Agora, chega a Dice e disse para mim assim, eu estou com vontade de ir a Ubatuba, pegar meu carro, e esse fim de semana, aí eu vou olhar, aparece uma espécie no Mercúrio, e digo, você vai dirigindo, então toma cuidado. Tá certo? Porque o aspecto está lá, mas ela teve um sentimento ligado a Mercúrio, quis fazer alguma coisa. Aí ela avisa, aí você olha o mapa. Eu não estou me sentindo bem, acho que, olha para o mapa dela, você vai ter uma disenteria, ela vai ter. Certo? Então o trânsito numa progressão é para você responder à pergunta que lhe for formulada com relação àquele planeta, aquele assunto. Se fosse um aspecto adivinhatório, eu era um homem muito rico. Primeiro, eu estava jogando na Mega Sena toda semana e ganhava. Segundo, eu ia prever tsunami. 30 dias com antecedência. Ia ganhar um dinheiro danado. 6 meses antes. Isso você fez 6 meses antes, dizendo onde ia acontecer. 6 meses antes. O tsunami, você disse onde ia acontecer, inclusive onde ia acontecer. 6 meses ou 8 meses antes. Isso você fez. Às vezes eu acerto. Não, você fez 5%. Às vezes eu acerto. Não, Danilo, estou de costas, vamos ser de chuva. Então, é isso aí.
Claro, muitas vezes eu olho e digo assim, porque há aspectos astrológicos que são muito taxativos. Você não tem como fugir daquilo. Se você tem um conhecimento do mapa mundo e pega determinados aspectos, determinados planetas, você é capaz de prever certos acontecimentos, não todos, mas certos acontecimentos em determinadas áreas da vida, né? Tá certo? Então, na progressão, que é o objetivo aqui, eu só expliquei para tomar cuidado, não querer adivinhar. Por favor. Mas aí, na progressão, o trânsito tem uma finalidade muito grande. Por exemplo, olhando no trânsito, você pode prever certas coisinhas. Eu estou vivo porque eu vi na minha progressão que eu ia ter um infarto entre 1º de janeiro e 30 de junho. Estava lá na minha progressão. 1º de janeiro eu estava com ela e eu senti uma dor e eu pensei até que era gases. Aí, depois eu lembrei, de putz, estou com esse aspecto, vou infartar, estou infartando. Aí na casa dela mesmo, da Sônia, eu peguei meu celular, liguei, o plano de saúde, só eu estou infartando, quando eu devo ir, tá certo? Eu acho que eu estou vivo por causa disso. Se eu podia ter pensado que era gás e tomar um sorrisal, um sal de frutos, qualquer coisa, e o coração parava no meio do caminho, né? Mostra muitas coisas assim. Muitas coisas. Eu mesmo vendo um aspecto que diga respeito à saúde, eu não posso dizer para o cliente. Nem a maioria pode dizer para os clientes. Por quê? Porque a gente não é médico. Se eu disser para a Débora assim, você vai ter um infarto que está aqui no mapa, eu estou exercendo uma atividade ilegal, exercício ilegal da profissão. Não sou médico, não posso dizer. O que eu posso dizer, eu olhei e vi, o médico faz um check-up. Aí ela vai fazer o check-up e tal, não sei o quê, tá certo? Então, tem essa finalidade de fazer certas previsões, entre aspas, de certos acontecimentos que muitas vezes são altamente agradáveis ao ser humano e outras vezes desagradáveis. Né? O ano Como... passado, por exemplo, uma coisa que me impressionou bastante, na minha progressão, também consegue ver assuntos relacionados aos nossos pais, né, irmãos e tal, filhos, e aí ele sempre vê, né, com a sua mãe tudo bem, com o seu irmão tudo bem, tal, sempre. E aí ele apontou, passando pela família, assim, ele apontou uma questão preocupante de saúde da minha mãe, que era no coração. Minha mãe não tinha problema no coração, e falou, tem aqui uma pressão, aí até falou, então dá uma olhada nisso. Também tinha outros problemas bastante complicados, de coluna, Parkinson e tal, embora tivesse gente absolutamente sã, mas acabou acontecendo uma coisa que eu jamais esperava, que foi um infarto fulminante. Isso foi já meses depois, né, que ele falou. Então era algo que estava em dia, quer dizer, a gente fez os exames, inclusive, tal, rotineiro, porque ela não tinha maiores problemas, então ia fazendo, né, os de rotina, fez direitinho, não apontava nada, pois ela teve, em 20 minutos, assim, eu perdi minha mãe no meu braço. Assim. Então, e eu nem tinha prestado atenção, assim, tanto nisso. A gente fez o que tinha que fazer e acabou. Mas eu fiquei impressionada porque aparecer lá um aspecto relacionado ao coração e tal. Então a gente, não quer dizer que vai morrer, né? Às vezes já acerta. Mas foi uma experiência que eu fiquei bem impressionada e nem era a progressão dela, né? Era a minha. É porque uma progressão não é tanto só a progressão, aí entra o valor do mapa astral. O mapa astral não está só a pessoa, está tudo que diz respeito àquela pessoa. Então, a mãe dela está no mapa dela.
Aí, numa progressão, entra uma casa que é a casa da mãe. Aí tem algum acontecimento ali, alguma coisa relacionada à mãe. Então, é só alertar, tá certo? Eu estava lendo um mapa de uma senhora e eu disse assim para ela: nunca dê uma moto ao seu filho. Nunca dê uma moto ao seu filho. Ela não deu. O filho ainda era menino, tinha 15 anos, 16. E quando ele completou 18 anos, o pai, eram separados, os pais, o pai deu uma moto para ele. Aí ela chegou lá, não sei o que, eu digo: não devia dar, não, seu filho, mas não posso ser, ele vai morrer. Mas ele não devia andar de moto. Aí ele fez vestibular, medicina, passou até em Florianópolis. E ele andava de moto para todo canto, foi para Manaus de moto, para todo canto, feliz, e gostava, adorava moto. Aí estava em Florianópolis, ia da faculdade, saiu da faculdade, vinha de moto, olhou de lado, quando olhou para frente, a moto bateu num carro, ele voou por cima do carro, morreu. Ele não podia andar de moto, você vê isso aí, está lá no mapa dela, mas a progressão dela mostrava que ele corria um risco naquele período. Só que não foi ela que deu a moto, mas foi o marido, o ex-marido. E o ex-marido não acreditava em astrologia, então não adiantava dizer para ele não dar a moto, né? Não adiantava. Isso é o trânsito na progressão. Isso que ela falou, eu vi no trânsito, na progressão dela, relacionada à mãe. Então dá coisas ligadas à saúde, há outras coisas também muito bacanas, não é só a saúde não. O período de você fazer uma aplicação, de você usar melhor o seu dinheiro, o período de presentear o irmão, de programar uma viagem, vai dando tudo isso aí, tá certo? O trânsito serve, na progressão serve para essas coisas aí. Entenderam? Então esse é o objetivo de a gente dar para vocês no curso os conhecimentos de como fazer isso aí. Não precisa ter o conhecimento básico da astrologia, porque a maneira como eu vou dar o curso é diferente. É bem diferente. Só vão ter que decorar aqueles aspectos que eu falei. Isso aqui, ó, chama-se de zodíaco. Todo mundo conhece. Esses símbolozinhos aqui, vocês vão ter que decorar. Para quem não sabe de astrologia. São 12 símbolos que representam os signos, né? Isso eu vou dar para vocês impresso na próxima aula. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e o maior de todos, Peixes. Tá certo? Muito bacana. E aqui as áreas da vida. A nossa vida ela é dividida em 12 áreas, que são chamadas de casas astrológicas. Bem, a primeira casa, eu sou bonito, eu sou inteligente. A segunda casa, a 2, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho conhecimento, é tudo que eu tenho. Casa 3, eu penso que eu sou bonito, eu penso que eu sou inteligente, eu penso que eu sou isso, aquilo outro. A casa 4, eu sinto. Tá certo? Isso é a coisa mais profunda que existe dentro de nós. Vocês observaram a casa 4, prestem bem atenção. Ela é a base do mapa. Ela é a casa de sustentação. Aqui tem Câncer,
porque coincide, mas não é obrigado o câncer estar ali. Esses signos, eles giram, as casas são fixas. Os signos vão girando de acordo com a hora que a gente nasce. Então, aqui é onde eu sou gerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu nasço. Nasci. Eu sinto. É muito interessante essa casa. Que é o verdadeiro sentir da vida. Lembram que eu falei há pouco, logo no comecinho, Deus fez os céus e a terra, foi? A terra sem forma, vazia, etc. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Parava aqui, ó. Nossa vida, a vida não simplesmente a vida do dia a dia, é a nossa vida, é a nossa essência mais profunda, está ali dentro daquela casa, quadro. Por isso nós somos gerados aí. E quando nós somos gerados ali, aquele fetozinho começa a boiar naquela água, a água primordial, está aqui. Casa 5, eu quero. A casa 6, eu analiso. A casa 7, eu equilibro. Por que eu equilibro? Porque eu acho que eu sou bacana. Casa 1. Aí, para que eu tenha equilíbrio na vida, eu preciso encontrar alguém que me veja com os olhos dentro de uma realidade do que de fato eu sou. Aí isso é que me traz o equilíbrio e a harmonia. Tá certo? Eu desejo. Esse desejo é um desejo que não depende da vontade do ser humano. Por exemplo, uma pessoa sente sede. Por que quer? Não. Aí quando ela sente a sede, ela deseja o quê? Beber. Não sente fome porque quer. É porque tem o desejo de comer. Quer dizer, é um desejo que não depende da vontade do ser humano. Agora, se eu vou beber um guaraná para matar a sede, ou uma água, ou se eu vou comer um filé mignon, ou a macarronada, aí é outro, eu estou fazendo a opção. Mas eu vou comer porque me deu fome, eu vou beber porque me deu sede. Então esse desejo de casa 8. A casa 9 aí eu vejo. Na realidade é como nós conseguimos ver as coisas na vida, dentro de um modo mais real, mais verdadeiro, fugindo de muitas coisas terrenas, que a casa 9 está ligada a coisas muito bacanas. A religião, a fé, tá certo? A lei maior, a lei do homem, a lei de Deus. Se vocês observarem direitinho, a casa 3 aí eu penso. No Nordeste tem um ditado que diz que todo penso é torto. Porque a gente chama de penso o cara que anda assim, né? Então todo penso é torto. Então, a gente precisa ver para ter a realidade das coisas lá. A casa 10, eu sirvo. O que é servir? É o ser o subserviente? Não, não é. O empregadinho lá que a gente paga, dá um duro danado para ganhar aquele saláriozinho. É uma pessoa humilde, mas tem um coração tremendo.
ele está aqui. A casa 6 é a casa daqueles que dependem de nós. Então esse servir aqui é diferenciado. Esse servir aí é quando eu chego a um ponto da minha vida em que eu sou capaz de dar aos outros tudo que os outros precisam. Tá certo? Dar trabalho, pagar bem, as coisas todas. É aqui. E a casa da profissão, do exercício da profissão. Do trabalhar é aqui e aqui é do exercer uma atividade profissional. Eu só sei exercer de um modo competente a minha atividade se eu souber servir a quem eu estou servindo. Senão não adianta. Eu sei. Vejam que complementa essa casa eu quero. O importante não é o querer. O importante é saber o que se quer. Por isso que essas áreas se complementam de um modo muito forte. Agora, se eu sei, é porque eu tenho condições de dar aos outros também aquele conhecimento que eu adquiri. Porque eu sei. Por isso que essa casa lá é também compartilhar o seu conhecimento e sua experiência de vida. É quando você aprendeu tudo, servir aos outros, agora é hora de se doar aos outros. E a última que eu creio. Essa é a casa das áreas da vida a mais difícil. É a 12. É a mais difícil. Essa casa ela é a mais difícil porque ela contém em si a essência de todas as outras áreas. Então não é eu dizer que eu sou bonito. Eu tenho que ter a crença daquilo que de fato eu sou. Mas, professor, estaria ligado ao acreditar? É. De algum modo é. O acreditar é relativo. E acreditar nasce de um fator chamado de fé. E a fé, ela é relativa. Então, o acreditar é relativo. Ali é muito mais profundo. Está ligado ao acreditar, mas é o crer. Tem uma música que fala assim: creio em ti. Quando é noite, aqui é dia ali. Não é uma realidade? Enquanto é dia, aqui é noite no Japão. Né? Ela está com um problemazinho aí de fuso horário, porque chegou do Japão antes de ontem. Então tem uma diferença de 12 horas. Né? Então, aí, aqui. Esse crer é muito mais profundo. Como eu disse, ele contém em si a essência das outras 11 áreas da vida. Entenderam? Então, quando você fala uma alunação de casa 6, uma alunação de casa 7, porque ali tem uma... Aí tem que ativar cada área dessa aí, quando a alunação cai ali. A gente tem uma tendência natural de analisar tudo, como o Roberto fez agora. Ele foi taxativo, acreditar, porque ele fez o quê? Uma análise, ele usou a casa 6 dele automaticamente. Automaticamente. Mas eu tinha acabado de dizer que a casa 12 tem a essência
das outras 11 casas. Ela contém a essência de todas as outras áreas. Todas as outras. Então, esse crer é diferenciado. Que independe da fé. Por que esse crer é diferenciado e independe da fé? Porque eu falei há pouco que o acreditar e a fé são fatores relativos ao ser humano. A minha fé é relativa, como é a fé de todo mundo. De todo mundo. Eu tenho um cliente, por mais incrível que pareça, ele é um padre, mas ele é aquele cliente fiel. Há mais de 18 anos que ele faz progressão comigo. Então todo ano eu tenho uma briga todo ano com ele. Né? Porque ele vem com o conceito lá. E teve um ano que eu perguntei assim, padre, o senhor tem fé? Tenho, não tem nada. Não, eu tenho fé. Não tenho. Você tem fé no seu Deus? Eles têm. No meu Deus eu tenho. Ele foi convicto, mas não tem. Como? Você está duvidando? Estou. Aí eu disse para ele, se o senhor tem fé no seu Deus, peça a ele um pão aqui, agora mesmo. Que o senhor disse que tudo depende da fé. Então, se o senhor tem fé, peça um pão. Ele vai lhe dar o pão. Aí ele disse, não posso julgar, é o grande refrão que usam, não posso usar o nome de Deus em vão. Eu disse, não estou dizendo para usar em vão, estou pedindo para usar da sua fé e ser atendido nela. Porque essa fé é relativa. Ela é relativa. Ele dentro de si ele tem um medo que não ser atendido. Então a fé não existe. A fé verdadeira, ela pode até curar. O cara vai e o outro diz assim, vou meter a mão na sua cara e vou fazer uma cirurgia plástica no seu nariz. Faz, pô, fez. Ele não fez. O cara que se fez, porque a fé é que o conduziu àquilo. Do personagem que estava ali. Então a fé é relativa. Eu tenho um sobrinho que tem uma farmácia e vende produtos farmacêuticos lá, florais. Aí eu estava me sentindo mal, eu disse, toma isso aí que passa. Eu disse, não adianta. Não, 5 gotas, pode tomar 5 gotas. Aí eu peguei o vidro e virei de uma vez, todinho. Eu disse, não adianta, não acredito nisso. Aí tem um dosezinho de conhaque aí. Mas podia fazer me embriagar. Porque eu não acredito, eu não tenho fé. Então, para mim, o remédio dele não faz efeito. Não vou dizer que não faça efeito para outras pessoas, mas para mim não faz. Tanto faz que ele vende para caramba. Eu vou vendo. Então, a fé e o acreditar é relativo. Mas é como está na Bíblia, né, professor? Se creres, sem sombras de dúvidas, verás a glória de Deus. Sim, sem sombra de dúvida. Se acreditar, se crer, né? Lá não está escrito acreditar. Sombra de dúvida. É. Então, toda vez que a gente começa a falar sobre a casa 12, aí surgem, né, Débora, surgem discussões, assuntos, perguntas, porque é a área mais profunda, ela contém as outras áreas dentro de si. Contém. Uma das coisas mais bacanas, um dos livros mais profundos de astrologia, talvez o mais profundo livro de astrologia que eu li, não li todos os livros, mas para mim o mais profundo foi a Bíblia. É o livro que nos dá ensinamentos astrológicos fabulosos. Mas a Bíblia também tem um significado importante em todos os sentidos da vida.
E uma das partes mais importantes da Bíblia é o interrogatório, né, de Pilatos com Cristo. Quando Cristo é mandado para Anás, para ser julgado, Anás manda ele para Caifás, que era outro pontífice lá. Aí Caifás devolve para Anás. Não se julgavam capazes de julgar o Cristo. Aí resolve mandá-lo para Pilatos, que era o governador na época lá. Pilatos é um homem altamente inteligente. Foi, né? Um homem altamente inteligente. Então existe esse encontro na Bíblia de dois potenciais de inteligência tremendos. O Jesus, né? O Cristo é outra coisa. O Jesus e o Pilatos. Os dois se encontram. Quando Jesus chega diante de Pilatos, Pilatos olha para ele e diz: és tu o Filho de Deus? E diante de Pilatos estava um homem altamente inteligente. Mas Jesus não disse eu sou. Jesus disse, tu o dizes. Quer dizer, Pilatos é que estava dizendo que ele era o Filho de Deus, tu o dizes. Que se ele dissesse eu sou, estava ferrado. Então tu o dizes. Aí Pilatos era inteligente também, pô, esse cara está me querendo jogar contra a parede, né? Aqui. E se... De onde é o teu reino? Pego ele aqui. Porque se ele disser que é em Nazaré, em qualquer canto, ele é contra Roma, então a gente pega o cara. Aí, de onde é o teu reino? E o Jesus responde, meu reino não é desse mundo. Olha, o nível de resposta, né? Que ele, se dissesse qualquer cidade, era contra Roma. Roma é que era o reino eterno aqui. Aí Pilatos, puxa vida, o que é que eu faço para pegar esse cara, né? O que é que fazes aqui na terra? E o Cristo respondeu, eu prego a verdade. Aí Pilatos pegou ele aí. E Pilatos pergunta para Jesus, e o que é a verdade? E o Jesus não responde. Está na Bíblia. Esse é o maior interrogatório que pode existir na face da terra. Porque se Jesus dissesse a verdade é isso, só existiria uma verdade no mundo, aquela que ele disse. Ele ficou calado, porque ele sabia, como inteligente que ele era, que a verdade é relativa. Muito relativa. Que é verdade hoje para mim, talvez amanhã não seja. Hoje eu sou louco por um doce chamado doce de jaca. Sou doido por doce de jaca, não posso ver doce de jaca. Até a minha filha mais velha, quando ela sai assim, que passa numa mercearia assim, que ela vê o doce de jaca, em São Paulo é mais difícil de encontrar. Ela já compra e manda para mim. Outro dia ela foi fazer compra, viu doce de jaca, comprou para mim. Eu adoro doce de jaca. E se o ano vinha eu disser que eu odeio jaca, como é que é? Então onde estava a minha verdade? Então, a verdade é relativa. Assim como a fé é relativa. Assim como eu sou um homem bonito, é relativo. Que depende de como a Dirce me acha, de como a Sônia me acha. Tá certo? Então, a nossa vida pode dizer que é uma eterna relatividade. E quem sabia muito bem sobre relatividade era um cara chamado Einstein. E é muito bacana. E foi através dessa relatividade que ele passou a ter fé. Uma fé relativa, mas com uma entidade chamada Deus. Ele dizia que ele descobriu Deus através da matemática.
Aí ele passou a ter fé no Deus dele, que é também relativo. Então, a astrologia é uma coisa que é de uma profundidade tremenda. Por isso que a primeira coisa que eu escrevi para vocês que não sabem nada de astrologia foi essa frase assim: eu amo a astrologia. Certo? Eu amo a astrologia porque ela não é relativa. Ela é verdadeira. Quem escreveu o maior livro astrológico, esse maior livro astrológico está escrito nas estrelas. Por isso que vocês usam as constelações que estão no céu, os planetas que estão no céu, para fazer a leitura, a interpretação desse livro. E cada ser humano, na hora que nasce, a natureza dá uma cópia desse livro para cada um ser humano que nasce. Pessoas que nascem no mesmo dia, na mesma hora, na mesma cidade, na mesma maternidade, tem o mesmo mapa astrológico, mas cada um tem uma missão diferente na vida. Porque além do mapa, essas pessoas são geradas por seres humanos. Então elas recebem também uma carga genética do pai, uma carga genética da mãe. E depois vão recebendo as influências do dia a dia. Casa 1 eu sou. Casa 3 eu penso que sou. A gente podia mudar o sentido. Para terminar a nossa palestra de hoje, eu vou mudar o nome dessas casas aí. A mudança, alguns nomes, é por minha conta. Por minha conta. Tem nada a ver com a astrologia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nunca irei ao Pai a não ser por mim. Conhece essa frase, não? Eu sou, independe do que os outros acham que eu sou. Independe. Mas eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Eu tenho que saber trazer para mim o crer. Na astrologia vocês vão aprender uma coisa interessante, é que o assunto de uma casa depende da casa anterior. Então, eu sou aquilo que eu creio que sou, mas crer dentro do crer. Vou pedir para a Diz repetir a frase que ela disse há pouco, uma voz mais alta. Se creres, sem sombras de dúvidas, verás a glória de Deus. Pronto. Por isso que eu falei que esse é o maior de todos os signos, que ele representa a glória do divino. Eu vou dizer assim, o caminho, porque é no caminho da vida que eu busco as coisas que me dão prazer, alegria, satisfação, bem-estar, saúde. Eu digo eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, tudo isso aí é função do equilíbrio de lá em cima, eu desejo. Eu tenho aquela mansão bonita, mas aquela mansão é função de um desejo. Talvez o meu desejo interior, inerente ao meu ser, que independe da minha vontade,
fosse uma cabanazinha na beira de um lago. Mas eu desejei ter aquele carro, aquela mansão, aquela coisa. Então esse caminho, se ele não for muito bem construído, só vai me atrapalhar na vida. Eu penso, eu disse que ali é a verdade. Mudei o nomezinho para a verdade. Que é a função do que eu vejo na realidade, daquilo que me liga com a fé, a religião não no sentido da religião vulgar, do religare, né? E da justiça do homem e de Deus. Essa tem que ser a verdade minha. E não aquilo que eu penso que é verdade. A vida, falei que aqui estava. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembram que eu falei lá atrás? As águas primordiais. Pronto, aqui é onde tem o início da vida. Para que minha vida tenha sentido, eu preciso muito bem saber servir àqueles que dependem de mim. A todo mundo. Não é servir como subserviente que eu falei. É poder dar de si. O pai. Essa casa 5, Leão é o rei. A casa 5 ela tem uma regência solar, é o Sol. Na astrologia esotérica, o Sol é o Espírito. Ele é quem nos anima, quem nos dá vida. Ele é o Pai. Antigamente, na mitologia muito primordial, o Pai era ligado ao elemento, ao Sol. Tinha uma ligação muito profunda. No Egito, por exemplo, Ra, que era o Sol, ele era o personagem maior. Então, para eu chegar lá, no âmago, porque o leão representa o coração, que é o âmago do ser humano. Aí vai me dar um trabalho danado chegar lá. Eu é que tenho que ter esse trabalho. Eu tenho que saber me cuidar. Mas ele é função da fé, do crer que está na casa que o complementa. Notem que tudo aí essa primeira parte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por si mesmo. Está tudo ligado a essa área, vai embaixo do mapa. É tudo individual. Assim. Mas tudo depende da parte que está acima do mapa, que é o complementar. Entenderam? Então, um dia quando vocês pegarem o mapa de vocês, quando vocês souberem olhar no mapa, procurem analisar essa parte de baixo do mapa, complementando sempre com a parte superior. Lembrando que esse é o caminho que vai nos levar ao seio do Pai. E quando chegarmos lá, aí seremos uno. A minha verdade será a mesma verdade da Helena, da Dice, da Denise, da Débora. A mesma verdade. Que é a verdade que o Cristo respondeu para Pilatos. Porque nós só seremos conhecedores dessa verdade, todos nós, quando nós formos uno no seio do Pai. É a nossa volta ao seio do Pai.
é o nosso retorno ao lar paterno, é a volta do filho pródigo. Nascemos e saímos de casa, fomos bandidos, ladrões, assassinos, debilóides, fomos de tudo. Agora estamos voltando, então não precisamos mais matar nem roubar, estamos voltando, estamos em direção ao lar paterno, estamos em direção ao seio do Pai. Esse é o meu caminho e espero que seja o caminho de vocês. Espero nos encontrar lá. Por hoje é só.